meus amigos, diretamente de Angola. Quem fala para vós é o vosso amigo Fausto Alfredo Vindo. Hoje vamos conhecer os 5 países mais populosos de cada continente, como Europa, América, Ásia e Oceania. Então, vamos. Primeiramente, começamos pela Ásia. Ásia. Em primeiro lugar, temos a Índia com 1,4 bilhão de habitantes. Em segundo lugar, temos a China com 1,3 bilhões de habitantes. Mas espera aí, você poderá se perguntar, pelo que eu saiba, a China é o país mais populoso do mundo. É verdade, você não está errado. Mas, segundo os dados em 2025, afirma-se que a Índia ultrapassou a China de 1,3 para 1,4 bilhão de habitantes. Então você sabe que a Índia é o país mais populoso do mundo. Está acima da China. Ok. Em terceiro lugar, no continente asiático, nós encontramos o país da Indonésia, com cerca de 280 milhões de habitantes. E em quarto lugar, encontramos então o Paquistão, com cerca de 250 milhões de habitantes. E em quinto lugar, encontramos então o Bangladesh, com cerca de 170 milhões de habitantes. Bem, viajamos um pouco para a África, encontramos a Grande Nigéria, com cerca de 235,1 milhões de habitantes. Está em primeiro lugar na África. Em segundo lugar, na África, temos a Etiópia, com cerca de 133,8 milhões de habitantes. Em terceiro lugar, na África, temos o Egito, com cerca de 117,5 milhões de habitantes. E em quarto lugar, na África, temos a República Democrática do Congo, com cerca de 111,1 milhões de habitantes. E em quinto lugar, na África, temos Tanzânia, com cerca de 69,6 milhões de habitantes. Fomos então para a Europa. Temos, em primeiro lugar, a Grande Rússia, com cerca de 147,4 milhões de habitantes. E em segundo lugar, temos a Alemanha, com cerca de 82,4 milhões de habitantes. Em terceiro lugar, temos a Grande França, o país da Torre Eiffel. França, com cerca de 67,4 milhões de habitantes. Enquanto que o Reino Unido, em quarto lugar, com cerca de 66,4 milhões de habitantes. E em quinto lugar, a Itália, com cerca de 62,1 milhões de habitantes. Neste caso, fomos então um pouco para a América. Bem, mas espera aí, se você já está a gostar, já deixa o seu like, ativa o sininho e receba a notificação para receber novos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, ok? Continuando, então fomos para o continente americano. Na América, temos, em primeiro lugar, os grandes Estados Unidos da América, com cerca de 345 milhões de habitantes. Enquanto um dos meus países favoritos do sonho, que é o país do caramelo, que assim então chamamos aqui em Angola, o Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes. Enquanto, em terceiro lugar, encontra-se um dos países também, para mim, favorito, o país que mais usa Coca-Cola, México, com cerca de 131 milhões de habitantes. Enquanto, em quarto lugar, aparece a Colômbia, Bogotá, não é isso? A Grande Colômbia, com cerca de 53 milhões de habitantes. E por último, em quinto lugar, encontra-se a Argentina, com cerca de 47 milhões de habitantes. Falando assim, então viajamos para o continente mais pequeno, eu considero assim, o continente mais isolado, não é? Temos aí então, pegamos? Bem, no continente da Oceania não vamos falar 5 países mais populosos. Simplesmente hemos de falar simplesmente 3 países. Por quê? Você poderá ver. Bem, na Oceania só existem apenas 3 países que a população são contada em milhões. O restante dos países são contados simplesmente em mil, tá? É o continente mais pequeno e possui cerca de 16 países, não é? Ou mais. Bem, então pegamos em primeiro lugar, temos a grande Austrália,
não é? A Grande Austrália, com cerca de 26,7 milhões de habitantes. Em segundo lugar, encontra-se a Papua Nova Guiné, com cerca de 10,5 milhões de habitantes. Enquanto em terceiro lugar temos a Nova Zelândia, com cerca de 5,5 milhões de habitantes. Se você gostou, deixa o teu comentário e faça o pedido para o próximo vídeo. Obrigado e esteja em paz e que o Senhor o acompanhe. Obrigado.